E vamos lá para a leitura da 21ª parte do livro As Armas da Persuasão. Desde já, lhe convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e também a conhecer os nossos outros canais do projeto Crescente Constante. O canal principal, Crescente Constante, com o blog crescenteconstante.com, e em breve vai estar saindo mais 2 outros canais, um de desenvolvimento pessoal com pensamento livre e outro de marketing digital, que daqui a uns dias vai estar tudo aqui na descrição, ou se no momento que você está vendo esse vídeo, ele já vai estar ativo. Só você dar uma olhada na descrição. Então, sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 5. Afeição. O ladrão amigável. A tarefa principal de um advogado de acusação é fazer com que o corpo de jurados goste de seu cliente. Poucos de nós se surpreenderiam ao saber que, em geral, preferimos dizer sim aos pedidos de pessoas que conhecemos e de quem gostamos. O que pode nos chocar, porém, é saber que essa regra simples é usada de centenas de maneiras por estranhos para fazer com que concordemos com seus pedidos. A afeição é a regra da Tupperware, que considero o ambiente clássico da persuasão. Quem conhece a mecânica da reunião notará o uso das diferentes armas de influência já examinadas. Reciprocidade. De início, os participantes da reunião disputam jogos e ganham prêmios. Quem não ganha pode escolher um prêmio de um saco de surpresas, de modo que todos tenham recebido uma lembrança antes que as compras comecem. Compromisso. Pede-se aos participantes que descrevam publicamente as utilidades e os benefícios que descobriram nos produtos Tupperware que já possuem aprovação social. Uma vez começadas as compras, cada uma delas aumenta a impressão de que outras pessoas semelhantes querem os produtos e que, portanto, eles devem ser bons. Todas as armas de influência estão presentes para tornar eficaz a reunião de Tupperware, mas se o verdadeiro poder advém de um esquema específico que explora a regra da afeição. Embora a demonstradora de Tupperware seja hábil em entreter e convencer as compradoras, o verdadeiro pedido de compra não vem dessa estranha. Vem de uma amiga de todas as pessoas no recinto. A representante da Tupperware pode anotar o pedido de cada participante, mas a solicitadora, psicologicamente mais convincente, está sentada ao lado, sorrindo, convencendo e servindo comes e bebes. É a anfitriã da reunião, que convocou suas amigas para a demonstração em sua casa e que, todos sabem, lucra com cada artigo vendido. Ao fornecer à anfitriã uma porcentagem da receita, a Tupperware faz com que seus clientes comprem de uma amiga e não de uma vendedora desconhecida. Desse modo, a atração, a cordialidade, a segurança e a obrigação de amizade exercem seu efeito no ambiente de vendas. De fato, pesquisadores de consumidores que examinaram os laços sociais entre a anfitriã e as convidadas da festa em cenários de vendas de reunião domiciliar confirmaram o poder da abordagem da empresa. Na decisão de compra do produto, a força desse vínculo social é 2 vezes maior do que a preferência pelo produto em si. Os resultados têm sido notáveis.
Estimou-se recentemente que as vendas da Tupperware ultrapassam 2,5 milhões de dólares por dia. Seu sucesso se espalhou mundo afora, na Europa, na América Latina e na Ásia, onde a posição na rede de amigos e familiares é socialmente mais significativa do que nos Estados Unidos. Como resultado, hoje menos de um quarto das vendas da Tupperware ocorre na América do Norte. O interessante é que as clientes parecem estar conscientes das pressões de afeição e amizades corporificadas na reunião da Tupperware. Algumas não parecem se importar com elas. Outros se importam, mas preferem não saber como evitá-las. Uma mulher me descreveu suas reações com certa frustração na voz. A coisa agora chegou a um ponto em que detesto ser convidada para a reunião da Tupperware. Tenho todos os potes de que preciso. E, se precisasse de mais, poderia comprar de uma outra marca mais barata numa loja. Mas quando uma amiga liga, sinto que tenho a obrigação de ir. E quando chego lá, sinto que tenho a obrigação de comprar algo. O que posso fazer? É para uma amiga. Com um aliado tão irresistível como a amizade, não causa espanto que a Tupperware tenha abandonado pontos de vendas varejistas e esteja promovendo quase exclusivamente o conceito de reunião domiciliar. Em 2005, a empresa fez algo que parecia absurdo para qualquer outro negócio. Cortou relações com a varejista Target Stores, porque as vendas de seus produtos naquelas lojas estavam altas demais. A parceria precisou ser encerrada por causa do efeito danoso sobre o número de reuniões domiciliares que podiam ser organizadas. As estatísticas revelam que, a cada 2,7 segundos, começa uma reunião da Tupperware em algum lugar. Claro que vários outros profissionais da persuasão reconhecem a pressão para dizer que sim quando o pedido vem de alguém que conhecemos e de que gostamos. Tomemos, por exemplo, o número crescente de organizações de caridade que recrutam voluntários para arrecadar doações perto de onde moram. Elas entendem perfeitamente como é mais difícil rejeitar um pedido de caridade quando vem de um amigo ou vizinho. Além disso, com frequência, o amigo nem sequer precisa estar presente para que a estratégia seja eficaz. Em muitos casos, a simples menção do nome da amiga já basta. A Shake Lee, empresa especializada em vendas de porta a porta de diferentes produtos para o lar, aconselha seus vendedores a usarem o método da concorrência interminável para conseguir clientes novos. Se um cliente admite que gosta de um produto, deve-se pressioná-lo a fornecer os nomes de amigos que também gostariam de conhecer aquele produto. Os indivíduos daquela lista podem então ser abordados visando-se novas vendas e uma lista de amigos deles, que servirão como fontes para ainda outros clientes potenciais, e assim por diante, numa corrente interminável. A chave do sucesso desse método é que cada novo cliente potencial é visitado por um vendedor munido do nome de um amigo que sugeriu esta visita. Mandar embora o vendedor sob tais circunstâncias é difícil. É quase como rejeitar o próprio amigo. O manual de vendas da Shake Lee insiste que seus funcionários empreguem esse sistema. Seria impossível superestimar seu valor. Ligar para um cliente potencial ou visitá-lo e ser capaz de dizer o que o senhor fulano
de tal achou que seu amigo se beneficiaria concedendo ao vendedor alguns minutos do seu tempo já ter 50% de chances de fechar a venda antes mesmo de mostrar o produto, fazendo amigos para influenciar pessoas. O uso generalizado do vínculo entre amigos pelos profissionais de persuasão nos informa muito sobre o poder que a regra da afeição tem de produzir anuência. Constatamos que esses profissionais procuram se beneficiar da regra, quando as amizades ainda nem estão formadas. Mesmo nessas circunstâncias, eles fazem uso do vínculo da afeição empregando uma estratégia de persuasão bem simples. Primeiro, fazem com que gostemos deles. Joy Jihad, que é de Detroit, se especializou em usar a regra da afeição para vender automóveis Chevrolet. Ele enriqueceu no processo, ganhando centenas de milhares de dólares ao ano. Com tamanho salário, imagina-se que fosse um alto executivo da GM ou talvez proprietário de uma concessionária. Mas não, ele ganhou seu dinheiro como vendedor. Era fenomenal no que fazia. Por 12 anos consecutivos, levou o título de vendedor número 1. A cada dia de trabalho, vendia em média mais de 5 carros e caminhões. E foi reconhecido como o maior vendedor de carros do mundo pelo Guinness. Apesar de todo o sucesso, a fórmula que empregava era surpreendentemente simples. Consistia em oferecer às pessoas apenas duas coisas: um preço justo e alguém de quem gostariam de comprar. Para conseguir um negócio, basta juntar um vendedor de que você gosta e o preço que considera adequado, declarou ele numa entrevista. A fórmula que Joy Jihad mostra como a regra da afeição é vital para o seu negócio, mas não revela tudo. Não nos informa, por exemplo, por que os clientes gostavam mais dele do que os outros vendedores que ofereciam um preço justo. Existe uma pergunta crucial e fascinante. Aqui, a fórmula de Joy não responde. Quais são os fatores que fazem uma pessoa gostar de outra? Se soubéssemos esta resposta, avançaríamos bastante na compreensão de como Joy tem tanta facilidade em fazer com que gostamos dele. E, inversamente, de que poderíamos fazer com que os outros gostassem de nós. Para nossa sorte, os clientes sociais. Para nossa sorte, os cientistas sociais vêm formulando essas perguntas há décadas e acumularam indícios que permitiram identificar uma série de fatores causadores de afeição. Como veremos, cada um deles é usado com esperteza pelos profissionais da persuasão para nos levar a dizer sim. Depoimento de leitor 5.1 de um morador de Chicago. Embora eu nunca tenha ido a uma reunião da Tupperware, reconheci o mesmo tipo de pressão da amizade recentemente quando recebi a visita de uma vendedora numa campanha telefônica de chamadas interurbanas. Ela me contou que um dos meus amigos havia cadastrado meu nome em algo denominado Círculo de Chamadas de Amigos e Família, MCI. Brad, a pessoa que me indicou, é meu amigo desde a infância, mas se mudou para Nova Jersey no ano passado por causa do emprego. Ele ainda me liga regularmente para saber notícias do nosso pessoal. A vendedora me informou que ele poderia economizar 20% em todas as ligações que fizesse para pessoas em sua lista de círculo de chamadas, desde que fôssemos assinantes da companhia telefônica MCI. Depois que ela me perguntou se eu gostaria de mudar para a MCI a fim de que Brad economizasse 20% em suas ligações para mim.
Eu estava totalmente satisfeito com minha companhia telefônica e não me interessei pelos benefícios da MCI, mas o fato de que Brad economizaria dinheiro em nossas ligações me sensibilizou. Dizer que eu não queria ficar no seu ciclo de chamadas e que não me importava se ele economizaria dinheiro teria soado como uma verdadeira afronta à nossa amizade. Assim, para não magoá-lo, eu disse à vendedora que queria mudar para a MCI. Eu não entendia por que as mulheres iam a uma reunião da Tupperware só porque a amiga estava promovendo e, uma vez que estivessem lá, compravam produtos que não queriam. Agora entendo. Nota do autor. O leitor não está sozinho. Como testemunha do poder das pressões embutidas na ideia do círculo de chamadas, MCI. Quando a revista Consumer Reports investigou a prática, o vendedor da MCI entrevistado foi sucinto. Funciona em 9 a cada 10 vezes, ele disse. Motivos pelos quais gostamos de alguém. Atração física. Embora se reconheça que uma pessoa de boa aparência desfruta de uma vantagem na interação social, descobertas recentes indicam que talvez tenhamos subestimado o tamanho e alcance dessa vantagem. Para ver uma reação clique-zoom, as pessoas atraentes, como todas as reações desse tipo, acontece automaticamente, sem premeditação. A reação em si se enquadra numa categoria que os clientes socialmente denominam efeito efeito auréola. Um efeito auréola ocorre quando uma característica positiva de uma pessoa domina a maneira como ela é vista pelos outros. Os indícios agora são claros de que a atratividade física costuma ser uma dessas características. Pesquisas mostram que atribuímos automaticamente a indivíduos de boa aparência traços favoráveis, como talento, gentileza, honestidade, inteligência. Para uma análise desses indícios, vide Laus-Toys. Além disso, fazemos esses julgamentos sem perceber que a atratividade física desempenha um papel no processo. Há algumas consequências desse pressuposto inconsciente de que bonito é igual a bom me assustam. Por exemplo, um estudo das eleições federais canadenses em 1974 descobriu que candidatos atraentes recebem um número de votos mais de 2,5 vezes maior que os candidatos não atraentes. Apesar dos indícios de favoritismo por políticos bem apessoados, pesquisas subsequentes demonstram que os eleitores não percebem essa tendência. Na verdade, 73% dos eleitores canadenses pesquisados negaram peremptoriamente que seus votos tenham sido influenciados pelo aspecto físico. Apenas 14% chegaram a admitir a possibilidade de uma influência existir. Os eleitores podem negar à vontade o impacto de atratividade sobre a elegibilidade. Mas outros indícios continuaram confirmando essa força perturbadora. Efeito semelhante foi encontrado em situações de contratação. Num estudo, a boa aparência dos candidatos numa entrevista simulada influenciou mais as decisões de contratação do que as qualificações para o cargo. Embora os entrevistadores afirmassem que a aparência tenha desempenhado papel pequeno em suas escolhas, a vantagem concedida aos profissionais atraentes vai além do dia da contratação, estendendo-se para o dia do pagamento. Economistas que examinaram amostras americanas e canadenses
descobriram que indivíduos atraentes recebiam em média 12 a 14% mais que seus colegas não atraentes. Outras pesquisas indicam que o processo judicial é igualmente suscetível a influências de peso e estrutura óssea. Parece que pessoas de boa aparência tendem a receber um tratamento altamente favorável no sistema legal. Num estudo feito na Pensilvânia, pesquisadores classificaram a atratividade física de 74 réus do sexo masculino no início de seus julgamentos. Quando, bem depois, os pesquisadores conferiram os autos do processo para saber os resultados, descobriram que os homens de boa aparência haviam recebido sentenças bem mais leves. Na verdade, as chances dos réus atraentes de escapar da prisão eram o dobro dos réus pouco atraentes. No estudo das indenizações concedidas num julgamento simulado de negligência, a indenização média quanto os réus tinham melhor aparência do que sua vítima era de $5.623. Mas quando a vítima era mais atraente, a indenização média foi de $10.051. Além disso, o favoritismo baseado na atratividade foi detectado em jurados tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Outros experimentos demonstraram que pessoas atraentes são mais passíveis de obter socorro quando precisam e são mais persuasivas em mudar as opiniões de um público. Aqui também, ambos os sexos reagem da mesma forma. No estudo de Benson sobre o socorro, por exemplo, homens e mulheres mais atraentes receberam ajuda com mais frequência, mesmo de membros do mesmo sexo. Uma grande exceção a essa regra pode ser esperada, é claro, se a pessoa atraente é vista como um concorrente direto, especialmente um rival romântico. Afora essa ressalva, as pessoas bem apessoadas desfrutam de enorme vantagem social em nossa cultura. Elas são mais queridas, mais persuasivas, recebem ajudas com mais frequências e são vistas como dotadas de personalidade mais desejável e maiores capacidades intelectuais. Parece que os benefícios sociais de boa aparência começam a se acumular desde cedo. Pesquisas com crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental mostram que adultos se importam menos com atos agressivos quando realizados por crianças bonitas e que as professoras presumem que as crianças bonitas sejam mais inteligentes do que seus colegas menos bonitos. Não causa admiração, portanto, que a auréola da atratividade física seja regularmente explorada pelos profissionais da persuasão. Como gostamos de pessoas atraentes e tendemos a concordar com aquelas pessoas que gostamos, faz sentido que os programas de treinamento de vendas incluam dicas de boa aparência, que boutiques escolham as vendedoras dentre as candidatas mais bonitas e que trapaceiros de ambos os sexos sejam atraentes. Semelhança. E se a aparência física não tiver importância? Afinal, a maioria das pessoas não se destaca pela beleza. Outros fatores podem ser usados para produzir afeição? Como sabem os pesquisadores e os profissionais da persuasão, existem vários e um dos mais influentes é a semelhança. Gostamos de pessoas que sejam semelhantes a nós. Isso parece ser válido caso a semelhança seja a respeito de opiniões, traços de personalidade, antecedentes ou estilo de vida. Consequentemente, aqueles que querem que gostemos
deles de modo a obter nossa compreensão, podem alcançar esse objetivo parecendo semelhantes a nós de várias maneiras diferentes. O modo de se vestir é um bom exemplo. Diversos estudos demonstram que somos os mais passivos de ajudar aqueles que se vestem como nós. No estudo realizado no início da década de 1970, quando o estilo dos jovens tendia para hips ou para caretas, pesquisadores se trajaram de uma dessas duas maneiras e pediram a estudantes universitários num campus uma moeda para darem o telefonema. Quando o pesquisador estava vestido de uma maneira similar ao estudante, o pedido era atendido em mais de 2 terços do caso. Mas quando o estudante e pesquisador se vestiam de forma diferente, a moeda era oferecida em menos de metade das vezes. Outro experimento mostrou como nossa reação positiva pode ser automática e pessoas semelhantes. Num protesto contra a guerra, manifestantes se mostraram mais propensos a assinar uma petição de um solicitante trajado de forma semelhante e a fazê-lo sem se darem o trabalho de ler a petição antes. Outra forma como solicitantes podem manipular a semelhança para aumentar a afeição e o consentimento é alegar que têm antecedentes e interesses similares. Os vendedores de carros, por exemplo, são treinados para procurar pistas enquanto examinam o carro usado de um cliente. Se ver no porta-malas equipamentos para acampar, o vendedor pode mencionar mais tarde que adora curtir a natureza. Se identifica bolas de golfe no banco de trás, pode observar que espera que faça tempo bom no fim do dia para poder dar umas tacadas. Se observa que o carro foi adquirido em outro estado, pode perguntar de onde é o cliente e revelar com surpresa que ele ou sua esposa é de lá também. Por mais triviais que essas semelhanças pareçam, aparentemente funcionam. Um pesquisador que examinou as estatísticas de venda de seguradoras descobriu que os clientes ficavam mais inclinados a comprar seguros quando o vendedor tinha idade, religião, convicções políticas e hábitos tabagistas semelhantes aos deles. Outro pesquisador conseguiu aumentar bastante a porcentagem de pessoas que respondiam uma pesquisa enviada pelo correio, modificando na carta de apresentação o nome do pesquisador para ser semelhante ao do destinatário. Assim, Robert Gray recebia a pesquisa de um funcionário do centro de pesquisas, chamado Bob Gregar, enquanto Cynthia Johnson recebia a sua de uma funcionária chamada Cindy Jones. Em 2 estudos separados, acrescentar essa sutil semelhança quase dobrou as respostas à pesquisa. Então, a gente vai parar por aqui. E, desde já, mais uma vez eu lhe convido a conhecer o nosso projeto Crescente Constante, nos canais Crescente Constante, que é voltado ao desenvolvimento pessoal, produtividade e todos esses temas que envolvem esse universo,
E também o nosso canal Media Win, que faz parte do grupo e é focado em marketing digital, renda extra, inteligência artificial e tudo que também envolve esse universo de você crescer financeiramente. Então, se inscreva no canal e vá acompanhando junto com a gente a leitura nessa saga, que já tem, esse é o 21º vídeo, e que quando tiver próximo de finalizar, a gente vai lançar a leitura completa com a edição, todos os erros corrigidos, cortados, com toda essa edição, só exatamente com o conteúdo direto. Mas se você quer acompanhar a saga da leitura por inteiro e sem cortes, então continua comigo que todos os dias vai estar saindo vídeo novo. Até amanhã.